Graças a Deus, eu quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 25. Lucas 10, 25, enquanto você procura, eu quero externar meu agradecimento a Deus por tão honrosa oportunidade de poder compartilhar a palavra com os irmãos, lembrando que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, então a mensagem de Deus também é para o pregador, porque Deus ama o pregador, esta mensagem também serve para ele, amém? Lucas 10, 25. Diz que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpreta? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, se retiraram, o deixando-o quase morto. Casualmente, depois, um sacerdote, por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós aqui estamos na tua presença e nesse instante, nesse momento, nós necessitamos, Senhor, de ser alimentados pela tua palavra. Que esta palavra nos alimente, nos fortalece, Senhor, nos purifique. Que esta palavra nesta noite, Senhor, seja, Senhor Deus, direcionada pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco mais uma vez, é o que nós te pedimos. Amados irmãos, essa passagem, com certeza, é uma passagem bastante conhecida no nosso tempo, muito pregada, inclusive. É uma passagem que também virou tema de músicas que ficaram conhecidas no Brasil. E é uma passagem que, com certeza, nos traz grandes e valiosas lições. Portanto, vamos analisar quais são essas lições que o Senhor tem para nós através desse texto. Primeiro, o versículo 25, diz que certo homem, intérprete da lei. Esse intérprete da lei é mais um título
dado para os escribas. Os escribas tinham vários títulos: intérpretes da lei, doutores da lei, escribas, né? Esses escribas eram aqueles homens que copiavam o texto sagrado. Eles se dedicavam na interpretação da lei de Moisés. Eles eram como os professores de teologia. Mas esses homens ensinavam, eles enfatizavam mais as tradições judaicas do que propriamente dito o texto sagrado. Inclusive, existe um livro, né, chamado Talmud, e esse livro é só das tradições judaicas, as tradições que são passadas oralmente para os judeus. Então, os escribas foram por várias vezes repreendidos por Jesus por conta de enfatizarem mais as tradições dos judeus do que a própria Bíblia, a própria Escritura. Esse escriba, segundo o texto, ele faz uma pergunta para Jesus com a intenção de fazer Jesus tropeçar em suas palavras. Quando o texto diz que ele estava com o intuito de pôr Jesus à prova, ele estava querendo de alguma forma fazer Jesus tropeçar nas suas próprias palavras. Então ele pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como ele era um mestre da lei, um doutor da lei, um intérprete da lei, ele tinha a sua opinião formada sobre isso, e ele queria saber aquilo que Jesus tinha para dizer sobre esse assunto que ele já sabia a resposta. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus então responde aí no versículo 26, Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? Como você a interpreta? No versículo 27, ele então vai responder: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então responde: respondeste bem, respondeste corretamente, faz isso e viverás. Por que Jesus falou faz isso e viverás? Mediante a resposta do escriba. Porque Jesus estava dizendo que aquilo que ele havia dito nada mais é do que o resumo de toda a lei. Não só o resumo dos 10 mandamentos, mas o resumo de toda a lei. Porque se eu amo a Deus, e esse é um sentimento que Deus exige de mim, servo dele, Deus exige que eu o ame de verdade, de todo o coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Deus, em nenhum momento das Sagradas Escrituras, exige que eu seja apaixonado por Ele. Deus não exige que eu seja um admirador dele. Porque paixão é passageira, admiração você pode se decepcionar, mas Deus exige que eu, como servo dele, eu o ame de fato. Então, se eu amo a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento, então eu vou guardar os seus mandamentos. Se de fato eu amo a Deus, se de fato eu amo o Senhor, eu vou fazer de tudo para não quebrar a lei de Deus. Eu vou fazer de tudo para não ofender a Deus mediante os meus pecados. Essa é a maior prova de amor que eu posso dar para Deus, não ofendê-lo mediante os meus pecados. Guardar a sua lei, guardar os seus mandamentos. Se eu amo o meu próximo, que também é o resumo da lei, logo eu não o matarei. Se eu amo o meu próximo, logo eu não o roubarei. Eu não cobiçarei aquilo que é seu. Este é o resumo da lei. Este é o Evangelho. Amar, honrar, respeitar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo.
Foi por isso que ele disse: faz isso e viverás. Não dizia respeito só aos 10 mandamentos, mas toda a lei do Senhor. O escriba, então, no versículo de número 29, está dizendo, ele querendo justificar-se, né? Vai fazer uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Espera aí, mestre, se o senhor está dizendo que eu devo amar o meu próximo, que eu devo amar ele de verdade, quem é o meu próximo? Por que esse escriba faz esse tipo de pergunta? Porque para um judeu, o seu próximo era um outro judeu. Para um judeu, o seu próximo não eram os gentios. Para um judeu, o seu próximo não eram as outras nações. Para um judeu, o seu próximo era o mesmo judeu. Se não pertencesse a Israel, se não pertencesse à nação do povo de Deus, logo não era o seu próximo. Por isso que ele faz essa pergunta. Ele faz essa pergunta porque para o escriba, o seu próximo não é só apenas o judeu, mas o seu próximo é aquele que faz parte da mesma religião que ele. Ou seja, os fariseus, os saduceus. Para os escribas, o seu próximo era aqueles que faziam parte da religião certa. Os fariseus, os saduceus, esses são o meu próximo. Aqueles que convivem na mesma denominação que a minha. Aqueles que convivem debaixo do mesmo teto congregacional que o meu. Esse é o meu próximo. Os outros não são o meu próximo. Não. Para o escriba, o seu próximo não era a prostituta, não era o publicano, não era o samaritano. Não. Esse não é o seu próximo. Todos esses aqui que eu citei, eles estão condenados ao inferno. Os gentios estão condenados ao inferno. O publicano está condenado ao inferno. A prostituta está condenada ao inferno. O samaritano está condenado ao inferno. Não é o próximo do escriba. Jesus vai responder, então, essa pergunta do escriba, né? Quem é? Quem é o meu próximo? Jesus vai responder essa pergunta contando uma parábola. Acompanhe comigo aí no versículo de número 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão de salteadores, que o roubaram, feriram e deixaram quase morto. Observem essa parte que diz de Jerusalém para Jericó. Esse percurso de Jerusalém para Jericó era um percurso de 28 quilômetros. Era um caminho sinuoso, pedregoso, que nesses 28 quilômetros descia 1.000 metros para baixo, já que Jericó está a 350 metros abaixo do nível do mar. Esse caminho de Jerusalém para Jericó era conhecido como caminho sangrento. Por que era conhecido como caminho sangrento? Porque era um caminho extremamente perigoso de se andar. Devido a ser um caminho sinuoso, estava infestado de salteadores. Por isso, era conhecido como o caminho sangrento. Observe que no texto diz que o homem faz esse caminho. Nós podemos entender que este homem que está fazendo este caminho, que está percorrendo este caminho sangrento, representa aqui os homens que estão perdidos sem Deus. Esses homens que estão perdidos sem Deus sabem
sobre o caminho sangrento, sabe que o caminho pode levar à morte e mesmo assim preferem andar por ele. O caminho sangrento, esse caminho de Jerusalém para Jericó, ele representa o mundo, aonde muitos estão andando por ele. O homem que desce representa os perdidos, o caminho sangrento representa o mundo e os salteadores representam o diabo. Observe o que esses homens fazem com este homem que estava ali. Versículo que nós lemos aqui, o 30. Caiu na mão de salteadores, das quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, deixaram quase morto. Nós bem sabemos que aquela passagem de João, capítulo 10, versículo 10, fala a respeito daqueles que estavam roubando as ovelhas do aprisco, ladrão, salteador. Mas nós podemos também entender que aquela passagem fala algumas características que o diabo tem, embora não seja uma passagem que se refere diretamente a ele. Então, os salteadores aqui representam o diabo. Muitas pessoas estão nessa condição, sabem que o mundo é um caminho sangrento, é um caminho que leva para a morte, leva para a perdição, e mesmo assim escolhem andar por ele. Essa é a verdade. Versículo de número 31. Versículo 31 diz dessa forma: casualmente, ou seja, de forma esporádica, de uma forma que não era de costume, de uma forma esporádica, descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. Quem eram os sacerdotes na Bíblia? Sacerdote na Bíblia era uma figura extremamente importante. Era aquele que dedicava-se a trabalhar para Deus no templo, ou no Antigo Testamento, no tabernáculo. Era aquele que recebia as ofertas pelos pecados que o povo trazia, pegava essas ofertas e oferecia em holocausto para a remissão do povo. Era uma figura extremamente importante. Era uma figura conceituada na Bíblia. Esse sacerdote está passando por ali por acaso. E quando ele passa por ali, duas ações o texto nos aponta. Duas ações. Primeiro, ele vê o homem caído no chão. Ele não passou por ali e, estando de alguma forma distraído, ele não percebe que o homem estava ferido no chão. Pelo contrário, ele enxerga que o homem está caído no chão. Segunda ação tomada por esse sacerdote é que depois que ele vê o homem caído no chão, ele passa para o outro lado da rua. Em nenhum momento ele tomou alguma atitude para ajudar aquele homem. Aí nós nos perguntamos, por que o sacerdote tomou tal atitude? Por que ele tomou tal atitude? Porque às vezes essas pessoas que estão precisando de ajuda, preste atenção, porque às vezes essas pessoas que estão precisando da nossa ajuda se tornam como invisíveis para nós. Isso mesmo. Às vezes eles são como invisíveis. É como se essas pessoas que precisam da nossa ajuda simplesmente não existissem. Não existisse. É como se não houvesse uma mão erguida precisando de ajuda. Não existe.
essa cena se tornou normal para nós, porque essa cena faz parte do nosso cotidiano, essa cena faz parte do nosso dia a dia, é algo tão natural para nós ver alguém pedindo ajuda, ver alguém pedindo socorro, que essas pessoas se tornaram simplesmente invisíveis. Simplesmente invisíveis. Não existem. O sacerdote vai tomar tal atitude, porque afinal de contas ele estava indo para o templo cumprir a sua obrigação religiosa. Mas eu não preciso ajudar esse homem. Não compete a mim ajudar esse homem, porque eu estou indo cumprir a minha escala na igreja. Eu estou fazendo a minha parte na igreja. Eu estou indo cumprir a minha obrigação. Eu já faço muito para Deus. Eu já faço muito para o Senhor. Estou fazendo a minha obrigação. Eu não preciso ajudar esse homem, porque Deus entende que a prioridade é a obra dele. Deus entende que a prioridade é eu estar na igreja. Deus sabe disso. Eu trabalho para Deus, eu dou o dízimo, eu oferto. Isso é mais do que suficiente. Não é minha obrigação fazer isso por essa pessoa. Deixe que o poder público cuide dessas pessoas. Deixe que outras organizações cuidem delas. Não é minha obrigação. Eu estou indo para a casa do Senhor. Eu estou indo para a igreja. Essa foi a atitude daquele que representava Deus na terra, o sacerdote. Versículo de número 32. Da mesma forma, semelhantemente, também passava por ali um levita. Quem eram os levitas? Eram aqueles que também, como sacerdote, prestavam o seu serviço a Deus. A tribo de Levi não podia trabalhar fora, trabalhava exclusivamente para o Senhor, cuidava dos utensílios do tabernáculo. Quando o tabernáculo desmontava, ele levava o tabernáculo nas costas. Quando passou a ser o templo, ele cuidava da manutenção de todos os utensílios do templo. Também era um povo que representava o Senhor. Semelhantemente, da mesma forma, o levita tomou duas ações. Ele viu e ele passou para o outro lado da rua. Os representantes de Deus na terra simplesmente não se importaram com aquele homem ferido no meio do caminho. Isso me faz lembrar, irmãos, de alguns anos atrás, quando uma imagem viralizou as redes sociais da Marcha para Jesus, a famosa Marcha para Jesus. Oh, glória, Marcha para Jesus. Na Marcha para Jesus, que é um evento que gasta milhões para que aconteça, na foto estava todo mundo caminhando, sorrindo, e aos pés deles estava um morador de rua que sequer recebeu a atenção da Marcha para Jesus. Era invisível. Era invisível. Alguns anos atrás, eu fui em uma determinada igreja, lá no estado do Amapá, e aconteceu um fato que me chamou a atenção. De repente, um irmão pegou o microfone e disse assim: irmão, quem aqui já viu aquele mendigo, aquele morador de rua que passa aqui na frente? Esse morador de rua é um senhor moreno, baixo, que anda com as roupas esfarrapadas, sujas, que exala um odor forte, a sua barba é grande, as suas unhas são grandes. Esse morador de rua nunca fez mal para ninguém naquele estado. Nunca trocou uma palavra com ninguém sequer.
Ele andava sempre com o saco nas costas de um lado para o outro. E de repente aquele irmão disse: quem já notou aquele morador? Todo mundo levantou a mão. É verdade. Irmãos, se aquele morador de rua fosse Jesus, aquilo foi como uma facada no peito, irmãos. Porque nunca vi ninguém sequer trocar uma palavra com ele. Ele simplesmente não existe naquele lugar. Nunca ninguém sequer fez nada por ele. Por quê? Porque simplesmente ele passa de um lado para o outro e não fala com ninguém. Essa é a verdade. Versículo 33. Enquanto o sacerdote e o levita passaram para o outro lado da rua e não se importaram com aquele homem, a Bíblia diz que desceu pelo mesmo caminho um certo samaritano. Quem eram os samaritanos? Primeiramente, para que você entenda, o samaritano ele era considerado o inimigo do judeu. Por quê? Porque depois de Salomão, o povo foi dividido em duas partes: Judá e Israel. E o primeiro a ser invadido pela Síria foi Israel. Foi tomado, e depois que permitiram que o povo retornasse, ali houve uma mistura de povos. Os judeus estavam lá em Israel, mas também estavam os egípcios, os assírios e outros povos. Automaticamente, vários deuses. Então existiam judeus ali que estavam misturados com os outros povos. Por esse motivo, o judeu não gostava do samaritano. Eles odiavam, eram inimigos. Esse samaritano era considerado o inimigo do judeu, por conta dessa mistura de deuses, né? Só que quando o samaritano passa e vê aquele homem caído no chão, ele toma uma atitude totalmente diferente daquela que o sacerdote tomou, que o levita tomou. Versículo 33, vamos ler. Certo homem samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe por perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. A primeira atitude, irmãos, de um missionário, a primeira qualidade de um missionário, a primeira qualidade para se ganhar almas, é sentir compaixão por elas. Compaixão. Não há como ganhar almas, levar almas até Cristo, sem sentir compaixão por elas. Não há como. Oswald Smith, pastor presbiteriano, foi um pastor que dedicou a sua vida em prol de missões. Ele escreveu um livro chamado Paixão pelas Almas, que eu recomendo muito para os irmãos. E lá nesse livro ele descreve grandes homens de Deus e grandes empreitadas missionárias que aconteceram no decorrer da história. Homens como Hudson Taylor, que dedicou sua vida para evangelizar os chineses, que perdeu família, perdeu filhos, para pregar para os chineses. David Brainerd, que foi aquele que pregou para os missionários norte-americanos, que viajou, dedicou sua vida para evangelizar os índios norte-americanos. E os missionários moravianos, irmãos. Morávia, a igreja de Morávia era uma pequena igrejinha, que começaram a orar, surgiu uma vontade missionária naquela igreja, e eles oraram, até que um dia 2 jovens disseram uns para os outros assim: olha, nós precisamos pregar para aqueles escravos negros que estão ali. E eles foram até o dono dos escravos e disseram: nós precisamos falar de Jesus para eles. E o dono disse: ninguém prega para os meus negros, ninguém fala de nada para eles.
E eles voltaram tristes e disseram: eles precisam de Jesus, eles precisam da salvação. Como nós faremos isso? Então eles tiveram uma ideia. Eles se venderam como escravos para pregar para os negros. Eles abriram mão da sua liberdade para pregar para aqueles negros que precisavam de Jesus. Não há como, irmãos. Não há como, não há possibilidade de ganharmos almas, de evangelizarmos, sem nós sentirmos compaixão pelas almas. A segunda característica de um verdadeiro missionário está aqui no versículo de número 34. Chegando perto dele, ele colocou as mãos nos seus ferimentos. Ele colocou a mão nas feridas daquele homem que precisava. Por isso eu digo, irmãos, não basta apenas pregar. Tem ocasiões que nós temos que tentar de alguma forma aliviar a dor do aflito. Nós precisamos ir mais, nós precisamos colocar a mão nas feridas deles. Porque atualmente no evangelho que está sendo pregado, parece que para algumas pessoas Deus está mais preocupado em me abençoar, para que eu possa comprar o meu 100º par de sapato, ao invés de Deus colocar recursos sobre os meus cuidados, para que eu possa de alguma forma aliviar a dor do necessitado. Parece que Deus está mais preocupado em fazer com que o meu reino cresça aqui. Parece que Deus está mais preocupado em fazer eu prosperar e ser rico de tal forma, e gastar meu dinheiro com coisas tolas e fúteis, do que ajudar o aflito. Observe, irmãos. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. É o meu reino. Eu trabalhei. Eu suei. Não. É meu. É meu. Eu não preciso disso, não. Não é para mim. É para outro. Deus está chamando o outro. Não é para mim. Eu trabalhei, eu conquistei. Ele que trabalhe. Às vezes nós temos esse comportamento não só com os de fora, mas também com os nossos que estão dentro, né? Eu trabalhei, eu suei. Ele tem saúde. Ele que trabalhe. Ele que construa, ele que consiga. Será que é isso, irmão? Será que Deus me abençoou de tal forma para que eu pegue todo o meu tesouro, coloque dentro de um buraco e leve para ele junto quando eu for para a cova? Ou será que Deus colocou os talentos nas minhas mãos para que eu possa multiplicar eles com os outros? Para que eu possa chegar diante do céu e dizer: Senhor, aqui está o meu talento, ele foi multiplicado, Senhor. Ou dizer: Senhor, está aqui meu talento, eu escondi, porque o Senhor é um homem severo, então eu guardei. Às vezes nós precisamos fazer isso, irmãos. Às vezes nós precisamos pôr a mão nas feridas. Sim, é verdade. Pôr a mão nas feridas. A terceira característica é, versículo de número 34, ele colocou a mão nas feridas e ele aplicou óleo e vinho. Esse óleo aqui, nós sabemos que a Bíblia, esse óleo representa o Espírito Santo. O que isso quer dizer, irmãos? Que eu não posso pregar, que eu não posso falar de Cristo para as pessoas sem que eu tenha o Espírito Santo. Eu não posso, não há como levar almas para Jesus, não há como ganhar almas sem que a presença do Espírito Santo esteja sobre a minha vida. Eu preciso do Espírito Santo. É Ele que faz as coisas acontecerem. É o Espírito Santo que usa a boca do proclamador. É o Espírito Santo que usa a boca do pregador, do anunciador das boas novas. E é o Espírito Santo quem convence o ouvinte daquela verdade.
Então nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos capacite, irmãos. Porque afinal de contas, quando ele disse assim, vão, preguem, ele não disse só aos obreiros, só aos pastores. Não, é uma palavra, é uma ordem para a igreja. É uma ordem para todos aqueles, vão, falem de mim, multipliquem, e diga que eu estou aqui para salvá-los. A grande comissão, o grande ide é para todos nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos use. Sem Ele, todas as nossas empreitadas missionárias, sem Ele, todas as nossas tentativas de evangelismo serão fracassadas. Não conseguiremos nada sem o Espírito Santo. E por último aqui, irmãos, no versículo de número 35. No dia seguinte tirou 2 denários. Antes, no versículo 34, diz que ele colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele, cuidou dele. Consolidação. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro e disse, cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei. Irmãos, essa é a quarta e última verdade que nós precisamos aprender. Aquele homem fez um investimento. Ele tirou do seu próprio bolso. Sim. Não, ele não disse assim, olha, eu vou organizar as pessoas da minha ONG, e o senhor espera aqui, viu, um pouquinho, que eu vou chamar as pessoas da minha ONG, do meu clube, eu vou ativar a assistência social, para a gente conseguir algum recurso para te ajudar. Você espera um pouco? Não, eu vou mobilizar as pessoas da minha igreja, para que as pessoas da minha igreja possam de alguma forma arrecadar algum dinheiro, aí eu volto para entregar para você, viu? Ele não fez isso. Ele tirou do seu próprio bolso e investiu naquele homem. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente é tão pegado com dinheiro, né, irmãos? Às vezes a gente pensa que quando a gente faz isso para o próximo, parece que a gente está gastando dinheiro. Parece que é uma coisa que não volta mais. Meu Deus, o que eu poderia fazer com aquele dinheiro? Não, irmãos. Não. Às vezes nós precisamos investir. Sim, tirar do nosso próprio bolso. Para ajudar o necessitado, para ajudar o nosso irmão em Cristo Jesus. Para ajudar o perdido. Aquele que precisa. Esse homem samaritano nos deu um exemplo grandioso, irmãos. Agora pergunte, se fosse o contrário, se o judeu passasse e visse o samaritano lá, ia deixar ele morrer. Mesmo ele sabendo que ele não ia ser retribuído, porque às vezes a gente faz isso, né? Eu vou fazer para mim ser retribuído. Eu vou fazer porque aí eu vou receber alguma retribuição. As pessoas vão ver, vou tirar um selfie aqui, vou gravar algumas imagens. As pessoas vão ver que eu sou uma pessoa caridosa. Não, ele não fez isso para ser visto. Ele sabia que se fosse o contrário, o homem ia deixar ele morrer. Mas ele fez a sua parte. Precisamos colocar isso no nosso coração, irmãos. É muito fácil nós falarmos de amor. Difícil é ele viver de fato. Praticarmos ele de fato. Sentimos a dor de verdade de fato. Essas são algumas características para que nós sejamos uma igreja missionária. Uma igreja missionária. Que possamos viver isso sobre as nossas vidas, irmãos. Nos compadecer do nosso próximo. Nos compadecer das almas. Tentar de alguma forma nos aproximar e ajudar nas suas feridas. Conhecer, conversar, dialogar, saber o que está acontecendo e ajudar nas suas feridas.
Pedimos a ajuda do Espírito Santo para que Ele possa nos capacitar. E por fim, se for preciso, ajudar também financeiramente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos falar com Deus.